Chamam isso de família, mas às vezes o sangue é uma armadilha. Abro minha casa para umas férias tranquilas, e ela trouxe o caos em vez disso. Você já convidou sua família para umas férias tranquilas, e isso se transformou em um pesadelo em 30 segundos? Eu pensei que poderia ter um jantar tranquilo, apenas alguns adultos, talvez rir, talvez relaxar. Mas minha irmã, ela trouxe seus 3 filhos como uma bomba relógio. No momento em que a porta se fechou atrás dela, minha sala de estar parecia ter sido atingida por uma tempestade, e meu sistema de som novinho em folha estava quebrado. Foi quando percebi que às vezes a família não te protege. Às vezes, eles te destroem. Meu nome é Ethan. Tenho 32 anos. Trabalho com gestão de logística em uma empresa de médio porte. Não sou glamourosa, mas o suficiente para pagar minha própria casa no subúrbio. Minha vida é simples, e eu gosto assim. Minha família. Bem, são meus pais e minha irmã mais velha, Lena, que tem 35 anos, com seus 3 meninos, Caleb, 9, Simon, 6 e Liu Noah, 4. Lena está divorciada há alguns anos. Ela se vira com um acordo modesto e um trabalho de meio período em marketing, mas sua filosofia de criação de filhos é o caos disfarçado de liberdade. Sem regras, ela diz: as crianças devem se expressar plenamente. No papel, isso parece ideal. Na realidade, é um desastre esperando para acontecer. Eu assisti aos meninos inúmeras vezes. Caleb domina a TV. Simon assalta a geladeira como um pequeno ladrão. E Noah grita se não consegue comer algo instantaneamente. Tente estabelecer um limite. E é como falar outra língua. Você não pode nos dizer o que fazer é a frase favorita de Caleb. Toda vez que sugiro boas maneiras, respeito ou até mesmo não pular nos meus móveis com sapatos, eles me ignoram ou ameaçam dedurar Lena. É exaustivo. E eu pensei que finalmente teria uma folga neste feriado até que ela deixou bem claro que eu não estava no controle. Tudo veio à tona em um sábado. Lena deixou as crianças na escola por volta das 11 horas, dizendo que tinha reuniões e voltaria às 18 horas. Em poucos minutos, minha manhã tranquila se transformou em caos. Caleb já tinha pegado a TV, lapeando como um furacão, enquanto Simon esvaziava metade da geladeira no balcão da cozinha. O pequeno Noah chorava porque o gato o ignorava, gritando num tom que fazia meus ouvidos doerem. Então veio o vaso, uma peça artesanal de uma pequena cidade espanhola, frágil, significativa e perfeitamente posicionada na minha mesa de centro. Simon viu uma bola de espuma macia e começou a jogá-la para frente e para trás com Caleb lá fora. Eu disse com firmeza, apontando para o pátio, mas Caleb apenas sorriu e lançou a bola mais alto. Simon também. Noah os imitou com um travesseiro. Antes que eu pudesse impedi-los, o desastre aconteceu. A bola atingiu o vaso. Ele se estilhaçou em centenas de pedacinhos, espalhando-se pelo piso de madeira. Os 3 meninos congelaram, com os olhos arregalados. Caleb deu de ombros. Ops, era isso. Minha paciência, minha calma, minha tarde inteira se foi. Desliguei a TV, apontei para o sofá e disse: sentem-se todos agora. E, pela primeira vez, eles obedeceram. Ficaram lá por 3 horas enquanto eu limpava, silenciosos, mas culpados. Quando Lena voltou às 6 horas, entrou como se nada tivesse acontecido, esperando gratidão. Em vez disso, encontrou os filhos no sofá, quietos, e eu de pé, em frente ao vaso quebrado, olhando para ela. Por que eles estão aí parados? Perguntou ela, com o rosto vermelho. Respondi calmamente. Porque quebraram alguma coisa na minha casa. Na minha casa, você enfrenta as consequências. A resposta dela foi uma risada. É só um vaso. Ethan, crianças são crianças. Essa palavra me atingiu como um soco no peito. Não era só um vaso. Era o meu tempo, a minha paciência, o meu lar. E ela riu. Depois daquela tarde, pensei que talvez Lena entendesse. Talvez ela percebesse que sua paternidade sem interferências tinha consequências. Eu estava errada. Algumas semanas depois, chegaram as festas de fim de ano. Eu finalmente tinha decidido oferecer um jantar em casa, só para adultos. Venham tranquilos. Meus pais entenderam. Estavam exaustos com os filhos dela causando estragos na casa deles todo fim de semana.
Cheguei a entrar em contato com a família, enquadrando-a como uma reunião íntima de adultos. Todos concordaram. Pela primeira vez em anos, eu ansiava por um feriado sem caos. Essa ilusão se desfez no momento em que a campainha tocou. Lena parada ali com seus 3 filhos, sorrindo como se tivesse ganhado um jogo maluco. Surpresa! Ela gritou. Eu congelei. Meu jantar de adulto cuidadosamente planejado, velas, peru assado e conversa tranquila, se transformou em um furacão em 30 segundos. Caleb investiu contra a mesa de sobremesas, pegando o punhado de recheio. Simon descobriu minha nova caixa de som Bluetooth e aumentou o volume até as paredes chacoalharem. O pequeno Noah gritou porque sua bebida não estava em um copo com canudinho. Os convidados congelaram, os rostos pálidos, sem saber se deveriam intervir. E então eu vi. Meu novo sistema de som top de linha, aquele para o qual eu havia economizado meses, agora destruído por um controle remoto voador que Simon havia jogado em frustração. Lena riu. Foi um acidente, Ethan. Crianças quebram coisas. Esse era o limite. Senti o calor subindo, meu peito na altura, horas de paciência. Todas as minhas tentativas chegaram a um acordo, tudo obterado em uma única risada. Não se tratava mais de coisas quebradas. Tratava-se de respeito, limites e responsabilidade. E ela tinha me mostrado que não entendia nenhum dos dois. Foi quando eu surtei. Eu não podia deixar isso passar. Não desta vez. Agarrei Lena pelo braço e a puxei para a cozinha. Chega, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Isso acaba agora. Seus filhos não são bem-vindos aqui. Não hoje. Nunca mais. Se você continuar desrespeitando minha casa, seus olhos se arregalaram. Uma mistura de choque e indignação. Ethan, qual é? Eles são apenas crianças. Eu pensei que seria divertido. Divertido? Eu cuspi, a voz mais áspera. Diversão não é destruir minha propriedade, gritar com meus convidados ou rir quando seus filhos estragam meses de planejamento. Diversão é respeitar as pessoas ao seu redor. E você? Apontei para ela. Não demonstrou respeito algum. Da sala de estar, eu podia ouvir Caleb choramingando, Simon batendo os pés, Noah gritando. O som só fortaleceu minha determinação. Voltei-me para Lena. Leve-os, vá embora agora, ou eu ligo para o seu ex e explico porque você está invadindo. Seu maxilar se apertou. Ela agarrou os meninos, resmungando sobre o quão irracional eu era. Eu não vacilei. Eu não recuei. Pela primeira vez, ela entendeu. Isso não era uma negociação. Esta era minha casa, minhas regras, meus limites. E quando ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si, eu senti uma estranha mistura de alívio e vazio. Por meses, eu estava me acomodando ao caos. Pela primeira vez, eu me mantive firme. Pensei que fechar aquela porta seria o fim. Eu estava errada. Mais tarde, naquela noite, verifiquei meu telefone. Lena tinha postado uma foto online. Caleb, Simon e Noah chorando. A legenda me pintando como a vilã. O tio cruel que privou seus filhos inocentes da alegria. Meu sangue ferveu. Mas então veio a mensagem. Ethan, você não pode fazer isso. Você está sendo vingativo. Você está destruindo nossa família. Eu olhei para ela, minhas mãos tremendo. Nunca me senti tão justificado e isolado. Percebi algo crucial. Lena passou anos me acusando de controlador ou malvado sempre que eu tentava impor limites. Cada jantar estragado, cada fim de semana perdido, cada vaso quebrado ou aparelho quebrado, ela distorcia tudo como se fosse minha culpa. Desta vez, porém, eu não deixaria a narrativa dela controlar a verdade. Respondi calmamente. Se você não respeita minha casa ou minhas regras, não espere que a gente celebre feriados juntos. As consequências das suas escolhas recaem diretamente sobre você. E assim, de repente, a dinâmica mudou. Pela primeira vez, Lena não conseguiu rir nem distorcer. Ela também não conseguiu manipular meus pais desta vez. Eu havia traçado um limite e ele era cristalino. Respeitar meus limites ou ficar fora da minha vida. Sentada sozinha naquela noite, percebi algo. Eu não havia admitido para mim mesma antes. Passei anos deixando outras pessoas ditarem minha paz, meu lar, minha felicidade. Minha irmã, minha família. Eles não queriam ser maliciosos, mas suas ações tiveram consequências.
E eu tinha sido educada demais, complacente demais para impô-las. Pela primeira vez, me senti no controle. Não se tratava de punição. Tratava-se de respeito próprio. Limites não são crueldade. Limites são proteção. E embora eu ainda ame minha irmã, entendi que amor não significa sacrifício sem fim, especialmente quando o respeito está ausente. Pensei nos meninos também. Eu esperava que esta lição, por mais dura que parecesse, eventualmente lhes ensinasse algo que ela não conseguia. Que as ações deles, consequências. Que o comportamento deles afeta os outros. Que os limites não são inimigos, são guias. E, para mim, finalmente senti uma estranha paz. Eu podia comemorar feriados, organizar jantares e viver na minha própria casa sem medo do caos ditar a minha vida. Foi uma vitória silenciosa, uma que eu conquistei da maneira mais difícil. Não falei muito com Lena desde aquela noite. Nós coexistimos, mas com cautela, como duas pessoas navegando por uma trégua frágil. Os feriados são mais tranquilos agora. Meu espaço é meu. Minhas regras são respeitadas, mas a tensão persiste, um lembrete de que família nem sempre é segurança. Às vezes me pergunto se ela realmente mudará ou se o próximo feriado trará o mesmo caos de volta à minha porta. E talvez seja esse o ponto. Não podemos controlar outras pessoas, apenas a nós mesmos, nossas escolhas e os limites que estabelecemos. Por enquanto, escolho a paz em vez do compromisso, a clareza em vez do caos, uma casa que me pertence. Por fim, obrigada por assistir, por trair sangue.